Nós estamos perto agora da celebração dos 500 anos da reforma da igreja. Eu acredito que muitos de vocês talvez nem saibam direito o que é isso, né? Eu, pelo menos, quando falo o que eu sou, eu não falo que eu sou protestante, que eu não estou protestando contra nada, só contra o diabo, né? Mas esses princípios aí foram os princípios que moveram a reforma da igreja, né? Somente as escrituras, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, para a glória de Deus. Esses foram os pontos principais, né, da reforma protestante, né? Tiveram vários homens envolvidos nesse processo, né? Não somente Lutero, como Calvino, como Zwingli na Suíça. E esses homens restauraram. A igreja havia se desviado completamente desses pontos, né? Já não era somente as escrituras, já havia várias adicionais às escrituras. Não era mais a graça, era você comprava, você chegava a pagar até pelo perdão do pecado dos seus parentes mortos, né? A fé, não se falava de fé, era somente aquilo que você ofertava e a obra que você fazia. Já não era Cristo, vários princípios, vários objetos de adoração começaram a envolver a igreja. E na verdade, já não era mais a glória de Deus, mas sim a glória do Vaticano. Então, esses pontos eram os pontos que eles buscavam restaurar. Só que quando eu olho hoje para a igreja que veio da reforma, ela está precisando novamente rever esses pontos. Por quê? Hoje você vê a questão da prosperidade, você vê o culto em torno de uma personalidade. As pessoas estão mais adorando os homens do que a Deus. Basta colocar um nome famoso, de um cantor famoso, alguma coisa assim, gospel, e vai um monte de gente lá e vai ter até streamlink. Então, algumas coisas tomou o lugar da glória de Deus. Hoje se faz música para vender, hoje se cobra. Eu estava lá no Brasil fazendo uma limpeza, eu encontrei um e-mail de uma pessoa que uma vez queria vir à nossa igreja e falou: olha, pastor, a minha tabela é $1.000 se eu for cantar no domingo, $750 se eu for cantar no sábado e $500 se eu for cantar no meio da semana, né? E eu achei interessante eu ter achado isso. Eu estava comentando sobre esses assuntos lá no Brasil, numa reunião de pastores. Hoje o que eu quero tentar passar para vocês é mais ensino. Hoje você não vai precisar pegar lenço de papel, nada, ninguém vai chorar, não vai ter lágrimas, né? Se você quiser, lógico, às vezes eu isento vocês da questão. Na verdade, normalmente eu vejo 3 pessoas anotando, que é o pastor Edson, o pastor Eneida e o Dório, mas vocês vão ter depois esse vídeo para quanto tempo vocês quiserem, para rever, ver, ler e meditar. Mas onde que eu quero chegar com vocês? Nós precisamos saber primeiro quem nós somos. Quem você é? Hoje, as pessoas estão andando mais pelo emocional do que realmente aquilo que elas são. Eu estava compartilhando com a Cléo lá, eu estava falando: Cléo, quantas vezes as pessoas chegam para mim e falam: pô, pastor, nossa, você é fantástico. Eu sei que eu não sou. Talvez eu possa ser para aquela pessoa, mas isso não é uma verdade absoluta, né? E hoje existe aí uma ideia de que não existe mais verdade absoluta, né? Não, verdade é verdade, opinião é outra coisa. Uma opinião não é uma verdade. Você pode ter a opinião que você quiser, mas isso muitas vezes não está conectado à verdade. Você está vivendo a sua opinião e não a verdade. Opinião não pode ser traduzida como verdade, né? Verdade é verdade, e verdade procede de Deus, e verdade é algo imutável. Verdade não se move de acordo com a necessidade. Verdade, eu estou vivendo a minha verdade. Não, você está vivendo a sua opinião, suas escolhas, suas decisões, e nem sempre isso é verdade. Amém? Então, a gente vai falar isso talvez daqui a algum tempo sobre isso, bem detalhado para vocês. Amém? Mas eu parei onde?
Então nós precisamos saber quem nós somos. E as pessoas falam, nossa, você é fantástico. Eu sei quem eu sou. Como também vem aquelas pessoas, maldosamente, que falam assim, pastor, você é isso. Eu olho assim, eu falo, não. Eu posso erguer minha cabeça e falar assim, eu sei quem eu sou. Eu sou quem Deus diz que eu sou. E quem aponta os meus erros é o próprio Deus. Eu sei quem eu sou, porque Deus fala ao nosso coração. Nós não podemos viver num mundo de ilusão. Agora, para andar dentro desse campo que nós estamos sendo desafiados hoje, nós precisamos mudar muitas das vezes a nossa maneira de pensar. Paulo fala e nos aconselha, renovai a vossa mente, o seu entendimento. Nós lemos as Escrituras e muitas vezes nós não andamos pelas Escrituras. Quem realmente você é? Eu quero usar como um texto 1 Coríntios capítulo 3. Eu vou ler os 23 versos desse capítulo. 1 Coríntios capítulo 3. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a criancinhas em Cristo. Num ambiente como esse, nós temos pessoas maduras e nós temos aqueles que estão iniciando na fé, que são criancinhas. E eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas sim a carnais. Ele está escrevendo à igreja de Coríntios, e ele não estava escrevendo aos líderes que estavam lá. Eram eles que iriam receber essa carta. Continuando, leite vos dei por alimento e não comida sólida, porque não a podíeis suportar, nem ainda agora podeis. Porquanto ainda sois carnais, pois havendo entre vós, o quê? Inveja, contendas, não sois porventura carnais, e não estáis andando segundo os homens? Porque, dizendo um, eu sou de Paulo, outro, eu sou de Apolo, não sois apenas homens? Pois quem é Apolo e que é Paulo, senão ministro pelos quais crestes? E isso conforme o que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, leiam para mim. Quem é que dá crescimento? Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, uma coisa é o que planta e o que rega, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavouras de Deus, edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode lançar outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento levanta um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, pois aquele dia a demonstrará, porque será revelada no fogo. Até revelada mesmo. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se permanecer a obra que alguém sobre ele edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele prejuízo, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o quê? Santuário de Deus, e o que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Interessante, né? Porque sagrado é o santuário de Deus, que sois vós. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece as cogitações dos sábios, que são vãs. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, Apolo
ou Cefas, seja o mundo ou a vida ou a morte, sejam as coisas presentes ou as vindouras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Amém? Texto maravilhoso, excelente, ele por si só já diz tudo que nós precisamos. Mas, qual era o contexto que Paulo estava vivendo aqui? Ele estava ali dentro de filosofias humanas, havia vários deuses naquilo, e a sabedoria mundana em Coríntios, né? Ela infiltrou-se na igreja. Paulo está tratando disso. Eles estavam trazendo contextos de fora do mundanismo para dentro da igreja. E isso estava o quê? Havendo contenções entre os santos. Você pode. Você tem todo o direito, todo o privilégio. Só um segundo, pastora. Deixa eu tirar aqui. Tinha algumas coisas no caminho. Havia uma coisa no caminho da pastora. Uma coisa havia no caminho da pastora. Então, quando nós vemos esse contexto de Paulo aqui, aprenda isso nessa manhã, querido. Há tanta coisa do mundo querendo entrar dentro da igreja. Há tantas ideias mundanas querendo entrar dentro da igreja. Eu fiquei estarrecido no Brasil. Fiquei mesmo. Eu dirigi 15 reuniões. 15 vezes eu tive ministrando. E tive ministrando para um grupo de pastores. Era um café de pastores. Não estou falando aqui, uau, o pastor pregou muito. Não é isso que eu estou falando, não. Eu tive a oportunidade de sondar, conhecer e discernir o coração das pessoas. Nós temos 4 igrejas lá. O nosso raio-x, o nosso feedback é do sentimento que a gente colhe do coração das pessoas. E o que acontece hoje? Hoje, não só lá, aqui também acontece isso. Mas as igrejas só têm um objetivo. Qual a estratégia de crescimento que eu vou colocar na igreja? E só quer crescer. Não importa se sua família está ruindo, se você está indo para o buraco, se você não está bem espiritualmente. Não existe esse relacionamento de preocupação com a família cristã. Desde que você dê o seu sangue, o seu suor, para fazer a igreja crescer, a gente atingir as mídias e atingir os nossos objetivos. Ninguém está preocupado se as pessoas estão se relacionando com Deus. Eles não estão preocupados se realmente Deus é o Senhor das vidas. Há tantas propostas que eu chamaria indecentes, há tantos absurdos. A igreja precisa de uma reforma. E foi dentro desse contexto que eu comecei a analisar e pensar nisso que eu estou dividindo com vocês. Não vamos permitir que o nosso coração seja enganado, querido. Não vamos ficar olhando por cima do muro. Vamos olhar para Deus. Quem é você? Paulo deixa claramente aqui que você é de Cristo. Agora, se Cristo é o teu Senhor, como que você está desenvolvendo o que Cristo te chamou? Ou nós estamos ouvindo as coisas do vizinho, do mundo, para tentar achar que isso é a verdade? Não. Você está lidando com uma opinião. A verdade está na palavra de Deus. É lógico que eu quero ver as coisas acontecerem. Eu tenho uma preocupação hoje, querido. Essa geração que está aqui dentro. Eu não vou me desviar do evangelho. Eu não vou sair de igreja. Então nós precisamos hoje investir para que essa geração que está nos ouvindo, elas possam corresponder naquilo que Deus tem como plano. Quando eu falo que talvez eu, pastor Edson, não vamos ver muitas coisas, não é que a gente vai morrer, não. É que essa geração vai corresponder num nível superior ao nosso. E eles vão entrar em níveis que nós não vimos. Mas se nós mantivermos a base sólida da igreja, se nós realmente investirmos no fundamento que é Cristo. Ontem nós tivemos uma noite naquilo que nós propomos. Era uma noite de diversão. Da gente rir, da gente brincar, comer um monte de porcaria. E foi bom demais. Agora, saindo da festa, querido. Como? Quem eu sou? É o tema. Lembra quem você é. E aqui Paulo,
ele lida com todas as tendências dos seus dias. A tendência grega, a tendência lá hebraica, e todos aqueles povos que estavam ali. Eles tinham a tendência de se reunir em torno de grandes filósofos. E isso estava ocorrendo na igreja. Eles estavam fazendo a sua predileção, eu sou do fulano, não, eu sou do Beltrano, eu sou do Cicrano. E Paulo chega e destrói com tudo isso. Paulo está falando, vocês são filhos de Deus, vocês são família de Deus. Então, hoje quando eu olho para a igreja lá, eu falo, Jesus. E disputar, querido, com esse tipo de visão é difícil. Para nós pastores é difícil. Porque nós sabemos o que é a verdade. E às vezes nós sabemos o que está no coração das pessoas. E como convencer o coração das pessoas da verdade de Deus. Todos nós começamos como bebês de Cristo. Como bebês de Cristo. Estava vendo, quando cheguei aqui, estava a Roberta dando mamazinha ali para a Júlia. Aí eu comecei a mexer com ela. Ela já tirou a boquinha da cara e começou a rir mesmo sem dentinho. E ela estava ali dando leitinho para sua filhinha. Assim somos nós, querido. Alguns dias atrás eu preguei para vocês sobre novo nascimento. Lá em João capítulo 3, né? Jesus disse, na verdade digo, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Hoje se difunde muito sobre o reino de Deus, sobre os benefícios do reino. Mas são poucos os que falam do compromisso com o reino. Se fala do benefício, se fala das virtudes do reino, se fala o quão bom é o reino. Me lembro que eu preguei alguns tempo atrás para vocês, que eu não quero saber qual é a data. Eu quero estar focado em quem vem. Eu quero estar focado no personagem mais importante, que é Jesus Cristo. Se vai ser essa noite, se vai ser daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, se ele vai vir montado numa carruagem, se ele vai vir voando, até se ele tiver asa, eu não quero saber como que ele vai vir. Eu quero estar focado na importância de quem é Jesus. E se eu sei quem é Jesus, isso é o que basta para mim, querido. Amém? O apóstolo Paulo, ele fala que nós fomos nascidos na família de Deus. Gálatas, você quer anotar? Capítulo 3, verso 26, 27. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos foste batizados em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Então, querido, essa experiência de relacionamento com Deus. Nós conhecemos esse texto áureo que a gente tanto fala aqui, de 2 Coríntios 5,17. Qual que é mesmo, Tony? Se alguém está em Cristo, as coisas velhas, eis que tudo se fez novo. Nós estamos vivendo essa novidade de vida. Nós estamos vivendo esse estilo. Ou eu estou vivendo o meu conceito, a minha opinião. Diz que tudo se fez novo. Eu sou uma nova criatura. Eu e Tony estávamos falando antes do culto. Ele estava falando sobre o Jason Franklin, né? Isso que ele falou. Ele falou que ele tem 2 anjos. Fé e graça. Ou graça e fé. Tanto faz. O negócio é que está os dois ali do lado dele. Se eu não tiver graça de Deus e fé, e a graça de Deus e a fé não é em cima da minha emoção, tem que ser em cima das Escrituras. Nós precisamos saber o que ele fez realmente pela minha vida. A gente vive muita acusação do inferno, querido. Por causa de quê? Nós permitimos andar pelo conceito dos outros. Nós temos que estar firmado na palavra. Assim, se eu estou em Cristo, eu sou uma nova criatura. Coisas velhas passaram, não podem estar mais alojadas na minha vida. Eu não sou diferente de vocês, querido. Eu luto contra muitas coisas também. É como Paulo fala, que ele esmurrava o corpo dele. Mas nós precisamos o quê? Da graça. Saber que ele
levou sobre a cruz os nossos pecados. Amém? Então Paulo está aqui falando para a gente, não vamos ser bebês imaturos. O que você pode receber nesse tempo que você está vivendo? Você ainda está precisando de leite? Ou Deus pode compartilhar coisas sólidas com você? Então Paulo ensina eles a refletir sobre a condição deles. Nós não podemos ficar recebendo as coisas, querido, como um homem natural. Olha o que diz, acho que é 2 Coríntios 2,14. Eu anotei o verso, mas não anotei a referência. Não, então deve ser Gálatas 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem espiritual, ele vive de revelação de Deus. Então você precisa ser essa pessoa espiritual. Romanos? Acho que é Romanos. Está na Bíblia, com certeza. Amém? O que eu faço? Quando eu preparo a mensagem, eu pego os versículos, eu vou, copio a Bíblia e já coloco aqui. Então, quer dizer, eu sei que eu tirei da Bíblia, né? 1 Coríntios 2,14. Obrigado, Tina. Então, diz aqui que o espiritual, ele discerne as coisas. Olha o próximo verso, 15. Mas o que é espiritual? Discerne bem tudo, enquanto ele, por ninguém, é discernido. Ou seja, ele tem a revelação e ele anda por essa revelação. É o que nós precisamos, querido. Não vamos andar pela moda. Não vamos andar pelo que as pessoas... isso é bom, aquilo é bom. Não. Existe um projeto de Deus para a tua vida. Existe o que Deus tem falado ao nosso coração. Então, não andarmos como carnais. A palavra realmente aqui, ela é tão forte, sarquinos, quer dizer carnudo, né? Cara duro, aquela coisa que não consegue transpassar, né? Mas Paulo fala, não, vamos andar como maduros. Ele já tinha dado leite no devido tempo, e a igreja continuava precisando de leite. Quantas vezes a gente não permite crescer? Nós não permitimos crescer. Nós ficamos com coisas de criança. Eu quero, não quero. Não faço, não sou, não gosto. Gente, fica igual criancinha, né? Quando teu filho era pequeno, que ele batia pezinho no chão, o que você fazia com ele? A gente não pode mais fazer isso. Pelo menos não aqui na igreja, né? Então, você cresceu, não vai ficar não vai ficar legal. A pessoa pegar o Tony e virar ele de bumbum para cima e pá. Não, é porque você está mais próximo. Sabe por que eu cito o Tony? Porque eu sei que o que acontece não é o contexto da vida dele, né? Então, eu nunca iria usar um bebê como exemplo. Ele ia ficar traumatizado. Então, a gente pega os maduros para dar exemplo, né? Então, querido, a palavra de Deus diz claramente ao nosso coração que nós precisamos de coisa sólida. Há uma geração que a gente precisa influenciar, querido. Há algo que a gente precisa fazer. Crescimento é Deus quem dá. Crescimento é consequência das nossas vidas, querido. Aconteceu um fato para mim que alegrou o coração. Por favor, não entenda como sendo propaganda que eu estou fazendo, de dizer que eu sou espiritual. Eu preguei aquela palavra que eu ministrei para vocês no último dia que eu estive aqui, antes de eu ir para o Brasil. Foi a mesma palavra que eu ministrei lá no Brasil. Amém? Não, foi a penúltima. Foi sobre você tem que nascer de novo. E acho que foi a penúltima palavra que eu ministrei. Eu deixei ela para pregar no último domingo. E, logicamente, Deus falou dentro do contexto da igreja lá. E no final eu falei, olha, eu não vou fazer apelo. Você não vai vir aqui à frente. Mas você, que precisa de uma experiência, realmente, quando você olha para o seu coração, você olha para você, você precisa de um novo nascimento, você precisa realmente se identificar com aquilo que você é. Vamos ter um número humilde, né? 60%. Eu realmente estou sendo humilde, 60%.
60% levantou a mão. E nós começamos a orar. Eu orei por uns 10 minutos e encerrei. Eu sei que Deus estava falando. Qual o fenômeno que começou a acontecer logo depois? As pessoas começaram a procurar os pastores para aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Não precisou uma comoção, não precisou o emocional. A palavra de Deus cumpriu aquilo que é o propósito da palavra. Pessoas voluntariamente, eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Eu quero aceitar Jesus como Senhor e Salvador. A palavra de Deus, ela quebra as mentiras do inferno, querido. Amém? Hebreus capítulo 5, olha que verso interessante, capítulo 5, verso 12 e 14. Porque, devendo já ser mestres em razão do tempo. Aí você fala assim, isso foi para mim, né? Quanto tempo que eu já estou na igreja? Eu já precisava ser mestre. Ainda necessitais que vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus, e que vos haveis feito tais que precisais de leite e não de alimento sólido. Verso 13. Ora, qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Aqui está falando de justiça. Às vezes nós recebemos o leite, temos Cristo como Salvador. Agora o que nós precisamos entender é a justiça de Deus. Em frente. Mas o alimento sólido é para adultos, os quais têm pela prática as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem quanto o mal. Isso não se decide pela emoção, querido. Isso se decide pelo seu entendimento do que é as Escrituras. Não casa com aquilo que Paulo falou? Para a gente renovar a nossa maneira de pensar? Não é emocional, gente. É você usar a razão. É você usar do intelecto. É você entender as Escrituras. Amém? Então, filhos de Deus, cristãos, que não estão fundamentados na palavra de Deus, corre perigo. O apóstolo Paulo, Efésios 4,14, ele nos exorta para que a gente não seja meninos inconstantes, levados o quê? Ao redor por todo o vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, pela astúcia tendente à maquinação do erro. Quantas vezes nós, por não estarmos amadurecidos, não permitir amadurecimento, nós abraçamos determinadas ideias para justificar o nosso procedimento. Lembra o que a palavra de Deus diz lá no comecinho que nós lemos? As nossas obras, as nossas escolhas, elas vão ser provadas. Amém? Então, o apóstolo aqui, ele começa a falar. Quando eu vejo entre vocês ciúmes, contendas, fui eu que acrescentei, tá, gente? Entende? Será que nós estamos esquecendo que todos pertencem a Deus? Então a família de Deus não pode ter ciúme. Nós temos que vibrar com o crescimento de cada um. Nós temos que aplaudir o crescimento de cada um. Nós temos que, uau, que legal, né? Imagina, Jesus, eu estou falando de Jesus. O quanto que nós estamos vibrando com Jesus. O quanto que eu estou animado a estar aqui quando a gente fala que a gente vai louvar a Jesus. Não tem, eu acredito que, lógico, tem dia que você não está tão bem, 100%, mas eu acredito que dificilmente vocês me vê com a cara de brocochô aqui. E não é porque eu sou animador de palco, não. É porque eu sei quem reina. Jesus reina. De vez em quando eu brigo com essa mulher, gente. E ela briga comigo. Mas isso não define a minha adoração a Deus. O eu estar aqui ou não. Imagina se a minha vida de relação com Deus depende dela me agradar. Ela não está com essa bola toda, não. Não foi ela que morreu na cruz por mim. Não foi ela que sofreu por mim.
E a gente permite que coisas de criança determinem a nossa adoração a Deus, a minha motivação de estar na igreja, o meu ministério. Ô, meu irmão, não existe na face da terra um homem, uma mulher que pode se colocar acima de Jesus Cristo, querido. Nada, absolutamente nada. Nós somos dele, somos família dele, ele me comprou, eu pertenço a ele. Eu não vou andar pelo meu emocional, querido. O apóstolo Paulo aqui com muito carinho, ele fala, quem é Paulo? Quem sou eu, gente? Para vocês estarem aí aplaudindo, endeusando. Quem é Apolo? Quem é Cefas, que era Pedro, né? Eles são somente os ministros. Ou seja, eles são servos. Gente, pregadores, pastores, líderes, são só servos para servir ao corpo de Cristo. Então, somente isso, nada mais do que isso. E ele ainda fala no verso 9, dele nós somos cooperadores. Não existe uma coroa, não existe uma divisa aqui. Eu conversava no final da festa ontem com um dos nossos visitantes. Ele falou, pastor, o senhor fala comigo como se eu estivesse falando com os membros da sua igreja. Ele é crente, gente. Ele é igual a gente. Então vamos edificar a igreja de Jesus, querido. Amém? Pastor não tem que ser adorado. Pastor não tem que ser ovacionado. A glória pertence a Deus, querido. Ministros, pastores, eles não são dono da vida de uma pessoa. Eles não são senhores. Cada um de nós temos diferentes habilidades. Tony tem o seu estilo, pastor Edson tem o seu estilo, pastora tem o seu estilo. Cada um tem o seu estilo. Mas isso tudo vem de Deus, é dom de Deus. E nós recebemos isso tão somente pela graça. O que nós precisamos entender é que nós somos edifícios de Deus. O templo do Espírito Santo de Deus, querido. A igreja, ela pertence a Deus, não ao homem. Igreja pertence ao Senhor, querido. Então, nós simplesmente ajudamos a fortalecer as coisas. Mas nós mesmos não somos nada. É Cristo que é o alicerce. Cristo é o fundamento. E ele fala, Jesus quando fala sobre edificar a igreja, ele fala assim, Mateus 16, 18, né? Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Não é Pedro que vai edificar a igreja. Amém? E diz ainda, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando nós entendemos isso, querido, igreja é poder de Deus. E nós precisamos nos fortalecer nisso, querido. Amém? Um prédio forte, uma igreja forte, ela precisa da fundação certa, querido. E qual é? O excelente arquiteto, experiente, que é Jesus Cristo. Olha o verso 10 desse capítulo 3 de Coríntios. Coloca para mim, Débora, por favor. Se encheu de açúcar ontem, se enche água hoje, né? Da graça de Deus que me foi dada, lancei eu como sábio construtor o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, querido. Amém? Esse é o nosso cuidado. Nós precisamos ser capazes, nós temos que estar preocupados. Eu me preocupo com os colegas que trabalham com a gente, eu me preocupo com outros pastores. Quando o Cindy Jacob, estando na nossa igreja, que falou que a nossa igreja era maior do que o que está aqui, é verdade. Se eu fosse fazer uma igreja de pastores, não ia caber aqui dentro. E cada dia Deus tem acrescentado mais amigos que a gente tem conseguido verdadeiramente edificar. Quando eu fui ao Brasil agora, misericórdia. Pastor, só vai vir aqui em Belo Horizonte? Só vai vir aqui, vem em São Paulo, vem no Paraná? Não tem como. Não tem como. Mas a gente mantém contato. E a gente procura fortalecer essas pessoas, querido. Esse é o trabalho corporativo.
Eu tenho certeza que tem pessoas que você aconselha que nunca entrarão aqui e são salvos, porque você ministrou para essas pessoas, você edificou essas pessoas. Amém? Então nós precisamos, querido, perseverar no que isso é chamado a doutrina da palavra de Deus, querido. Na comunhão, no partir do pão, nas orações. Bom seria que todos os nossos encontros de estudo, seja o que for, nós pudéssemos partir o pão e a comunhão. Eu fiz isso lá em Barra do Piraí. 2 reuniões de orações que eu dirigi. E quando foi a última reunião de oração, eu falei para a pastora, falei, prepara uma ceia. Uma ceia, pastor? Falei, prepara uma ceia. E quando terminamos a oração, lá antes de iniciar a oração, falei, nós vamos dividir a ceia. Você via assim, lágrimas descendo. Você via as pessoas emocionadas. A reunião que eu tive com os pastores, falei, prepara uma ceia. Vamos dividir o pão. Vamos lembrar a morte e a ressurreição de Jesus até que ele venha. Isso foi ele que escreveu. Amém? Então, nossas reuniões, elas têm que ser no partir do pão, na comunhão. Isso aqui que nós estamos fazendo, essas 2 horas que nós estamos passando aqui, é comunhão, querido. É a gente se abraçar, é a gente abençoar um ao outro, é a gente procurar edificar um ao outro. Quando cristão, quando eu sou forte naquilo que eu entendo que eu sou, querido, a igreja é forte. E a recompensa é o quê? Alegria entre nós. 2 Timóteo, capítulo 2, versos 19 e 20. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo esse selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e prata, mas também de pau, de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. Diz mais a palavra de Deus, querido, que às vezes quando nós somos infiéis, há uma perda. Quando eu não correspondo ao que Deus me chama para ser, e tem outra, você sabe exatamente o que você precisa ser. Não vai precisar de nenhum diácono, nenhum obreiro, ninguém dizendo o que você precisa fazer ou não, nenhum pastor. Você sabe exatamente quando você falha, quando você erra, o que você deve e o que você não deve fazer. Sabe por quê? Eu estou falando de cristãos. Porque o Espírito Santo, ele se move em você. E esse Espírito, ele fala. E quando você faz concessões que não deveria fazer, isso é um grande prejuízo para o corpo de Cristo. Sabe por quê? Você não funciona como você deveria funcionar. A igreja, ela precisa ser santa. É um prejuízo enorme, querido, quando nós, templos de Deus, contaminamos esse templo. Seja por pensamento, seja por atitude, seja por palavra. Nós não precisamos ter essa linguagem do mundo. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, a pessoa falou assim, você falou um palavrão? Ele falou, eu não falo palavrão. Deus tocou ou não tocou na sua vida? Pastor, foi num momento de fraqueza, foi num momento de raiva. Peraí, quem é que move você? Será que realmente você nasceu de novo? Será que realmente você é quem você diz que você é? Ou eu sou uma criação da minha mente? A igreja é santa. Eu estava vendo o Salmo 74. Asaf, escreveu isso. Eu amo os salmos do Asaf. Amo muito mais o Asaf, Então, ó Deus, por que nos rejeitaste para sempre? Verso 4. Desculpe, verso 3. Dirige os teus passos para as... Deixa eu ler a minha tradução aqui. Ela fala a mesma coisa, Débora. Levanta os teus pés para as perpétuas assolações, para tudo o que o inimigo tem feito de mal no santuário. Quem está fazendo o que é de mal? O inimigo. Os teus inimigos bramam no meio dos teus lugares santos. Põe neles as suas insígnias por sinais. Um homem se tornava famoso conforme houvesse levantado machados contra a espessura do arvoredo.
Mas agora, toda obra entalhada, de uma vez quebram com machados e martelo, lançaram fogo no teu santuário, profanaram, derrubando-a até ao chão a morada do teu nome, e disseram nos seus corações: despojamo-los de uma vez. Queimaram todos os lugares santos de Deus na terra. Salmo 79, 1. Ó Deus, os gentios vieram à tua herança, à sua casa, contaminaram o teu santo templo e reduziram Jerusalém a montões de pedras. Os que contaminam, querido, o templo de Deus são inimigos de Deus. Cada vez que você faz uma concessão que mancha o templo do Espírito Santo, saiba, você é inimigo de Deus. Você não está contribuindo para o crescimento. Agora está todo mundo procurando ver se é o seu carro que está buzinando. Faz o seguinte, alguém olha pela janela ali, vê se é algum carro de alguém aqui. Vai lá, Adri, vê se consegue discernir se é algum dos nossos. O Dino já falou, o meu não é. Vamos ver, descobre, que aí vocês vão ficar tranquilos, sabendo que é ninguém daqui. Vai ver que é o do Dória, hein, Dória? Não, né, gente? Então, esquece a chave, não é vocês, só vai ficar esse barulho inconveniente aí, amém? Então, amados, preste atenção na forma como que você constrói. Preste atenção como que você está identificando. Hebreus 8:5. Foi o seu, Deb? Não. Não, a Marina está na sala ali atrás com as crianças, gente. Eu vi. Olha só. Hebreus 8:5. Vocês estão sendo abençoados com essa palavra, gente? Amém? Os quais servem aquilo que é figura e sombra das coisas celestiais, como Moisés foi divinamente avisado, quando estavam para construir o tabernáculo, porque lhe foi dito: olha, faze conforme o modelo que no monte se te mostrou. Amado, faz conforme diz a palavra de Deus. Faz conforme Deus falou. Então, aqui está um aviso. Aqueles que muitas das vezes danificam a igreja. Divisão, falso ensino, imoralidade. Tem uma lista aí. Diz a palavra de Deus, com todas, serão destruídos. Falsas doutrinas, opinião que não é verdade. Olha, Apocalipse capítulo 2, verso 20 e 23. Tem gente que tem medo desse livro, eu não, acho um livro maravilhoso. Amém? Nossa, é fantástico Apocalipse. Mas tenho contra ti que toleras a mulher, é um espírito, né? Que se diz o quê? Ela ensina e seduz os meus servos a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas a ídolos. Gente, vamos ter cuidado. Você é casal, vamos ter cuidado. Vamos viver conforme diz a palavra de Deus. Olha o verso 21. E dei-lhe tempo para que se arrependam da sua prostituição. E não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Todas as coisas, querido, estão disponíveis para a gente. Amém? Todas as coisas. Aquilo que você não entende, aquilo que você não compreende, querido, não fica sem entendimento, não. Você tem líderes aqui que podem te orientar. Se alguma coisa vem, você vai ter instrução, porque foi te dado todas as coisas para o nosso uso, querido. Sabedoria humana, querido, ela é reduzida a nada por Deus. Sabedoria humana não consegue construir a casa de Deus. Pode construir programas, pode construir prédios, pode fazer o que for, mas Deus não. O templo do Espírito Santo não, querido. Então, não se vanglorie no relacionamento humano de homem que você tenha com as pessoas.
Há muitas pessoas que vão nos elogiar, querido. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Amém? Então, nós devemos viver vidas maduras, lembrando quem nós somos. Nós somos filhos de Deus. Nós somos irmãos em Cristo. Nós somos companheiros. Nós somos casa de Deus. Nós somos templo, onde Deus está construindo. Nós somos herdeiros de todas as coisas. Nós somos chamados a desenvolver a nossa maturidade espiritual e viver nas bênçãos de Deus, querido. Amém? Não vamos esquecer quem nós somos. Vamos produzir frutos segundo aquilo que nós somos, sabendo que é Deus que dá o crescimento para a gente. Amém? Fala para o teu irmão, que Deus te abençoe. Vamos orar?